Fala pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou esclarecer um erro de instalação de IDR e DPS. E o melhor é que é bem simples de resolver. Vejam esse comentário que eu peguei de um dos meus vídeos. O cara tá falando aí, aqui na minha casa foi usado DPS. É só dar um relâmpago meio perto que já desarma o DR. Vou tirar essas porcarias. Eu te digo, não faça isso. Com base apenas nesse comentário, tenho quase certeza que foi instalado de forma errada. Mas antes de mostrar o que eu imagino que tenha sido feito, uma breve apresentação desses componentes que ele mencionou. IDR. O IDR detecta fuga de corrente. A principal função dele é proteger as pessoas contra choques, principalmente em ambientes molhados ou que possam ser molhados, e evita o desperdício de energia por fuga de corrente. Quando detecta essa fuga, ele desarma. O mais usual é o de sensibilidade de 30 mA. Ele é normatizado, como vocês podem ver no item 51322 da NBR 5410. Pessoal, realmente funciona, eu já testei na pele a atuação de um deles. É isso mesmo, eu estava trabalhando com circuito energizado. Pra quê, né? Tapado. Enfim, sempre desliga o circuito antes de trabalhar com elétrica. Eu nunca trabalhe com circuito energizado se não for realmente muito necessário. Pra que dar uma de machão, pra que querer aparecer, né? DPS. O DPS protege seus equipamentos e eletrodomésticos contra surtos de sobretensões causados principalmente por descargas atmosféricas, mas protege também contra surtos de outras naturezas, como pela queda e retorno de energia e seccionamentos da concessionária. Ele reduz com eficácia o risco de queima dos equipamentos. Lembra quando a sua mãe mandava você desligar a TV da tomada com medo de queimar quando começava a chover e trovejar? Então, esse componente serve justamente para não deixar queimar. Quando um surto causado por um relâmpago na rede é detectado, o DPS escoa essa sobretensão para o aterramento, não deixando ela ir para o equipamento. Uma curiosidade, o Brasil é o campeão mundial de incidência de descargas atmosféricas segundo os pesquisadores do ELAT, Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE. O que é meio óbvio, né? O Brasil é o maior país tropical do mundo. Segundo eles, são cerca de mais de 70 milhões de raios por ano no país. O DPS não é um equipamento para você cumprir norma. No nosso país é realmente um investimento, então pensa nisso. Voltando ao problema inicial, o que eu acho que pode ter acontecido é os DPS terem sido instalados após o IDR, ou seja, a jusante do IDR. Vamos para o esquema de ligação que eu acredito que tenha sido feito. Supondo que o neutro esteja equipotencializado no BEP e entrando separadamente na edificação, então o esquema é TNS. Bom, o neutro e a fase passam pelo IDR e o neutro é ligado em um dos DPS e a fase no outro. O aterramento será ligado nos outros bornes dos DPS. A fase sairia do DPS e seria ligada nos disjuntores para distribuir os circuitos, mas eu estou desconsiderando os disjuntores para facilitar a didática. Então ligaremos direto no equipamento. Após ligar o IDR, os equipamentos vão funcionar normalmente. A NBR 5410 até permite esse tipo de ligação, de ligar o IDR antes dos DPS, consta no item 63526. Mas tem uma nota onde informa que o IDR deve possuir imunidade de corrente de surto. Os IDRs tipo S atendem esse tipo de quesito. Seja sincero, você sabia desse tipo de IDR? Pois é, quase ninguém se atenta a isso. Então, se o IDR não for imunizado, essa configuração está muito errada. Numa situação sem chuva e sem relâmpago, tudo vai funcionar normalmente, dando a falsa sensação de que foi ligado corretamente. Isso até que um surto seja escoado pelo DPS. Suponhamos que um relâmpago gere uma sobretensão no neutro. Essa sobretensão vai passar pelo IDR, o IDR não vai detectar nada porque essa não é a função dele, mas o DPS vai escoar esse surto para o aterramento. Quando o DPS faz isso, ele fecha um curto entre o cabo que está com sobretensão e o aterramento. Isso é de forma muito rápida, é tão rápido que nem o disjuntor detecta. Mas o IDR detecta essa fuga de corrente que vai gerar nesse momento e vai desarmar. Eu mostrei pausadamente, eu vou mostrar de novo agora como seria de forma mais realista. Por isso, o correto é, sempre instale DPS antes do IDR, ou seja, a montante. Fazendo isso, os DPS podem escoar o surto sem problema de desarmar o IDR. Na simulação ficaria assim. Na mesma situação de antes, um surto acontecendo no neutro, o DPS detecta e escoa para o aterramento, não influenciando na atuação do IDR, protegendo os equipamentos e protegendo o próprio IDR também contra esses surtos.
Acho que cabia esse esclarecimento para o seguidor. Comenta aí se na sua casa tem esses componentes, se não tiver é bom pensar em colocar. Principalmente se você tiver crianças em relação ao IDR para protegê-las do choque e DPS para prolongar a vida útil dos eletrodomésticos e eletrônicos. A galera gamer que tem eletrônicos caros, faz live jogando, acho que vale o investimento. Mas se for colocar, coloca corretamente, instalando os DPS antes do IDR. É isso. Espero que eu tenha sido claro, pessoal. Valeu. Até mais.